Olá, pessoal, estamos em mais um Pod Nívia Salles. E vocês sabem que quando eu venho aqui para o podcast, quando eu sento aqui nessa mesa e quando uma convidada chega para uma entrevista, já sabe que é entrevista poderosa, é conteúdo muito bom, é história de superação. E hoje eu estou com a Elizabeth Carvalho, nada mais, nada menos que Elizabeth Carvalho, uma mulher poderosíssima. Vocês vão poder conhecer a história dela. E vão ficar impactados, porque só com a presença dela aqui, quando a gente estava chegando nos estúdios, né, no estúdio que ela estava chegando, os meninos, puxa vida, achei que o cabelo, ó, Elizabeth, os meninos estavam dizendo que achou que o seu cabelo era realmente, e se encantou com o seu cabelo, você contando essa história agora, né, que estava no salão, e o pessoal achou que o cabelo, perguntou se o cabelo era de verdade, não foi, Elizabeth? Foi, muitas pessoas não acreditam e preferem tocar no meu cabelo. Tu acha? E o Paulinho acabou de dizer, Nível também tive essa impressão, mas esse cabelo dela é de verdade. Belíssima, além de ser uma mulher muito bonita, é empresária, fundadora, founder da empresa Cobermed, que de materiais médicos, e uma mulher inspiradora, porque ela tem uma trajetória de empreendedorismo, de negócios, um posicionamento de marca, de pessoa, é a pessoa autêntica, é uma mulher autêntica. Ela vai contar a história dela aqui. Eu gosto de começar fazendo essa apresentação, Elizabeth. Por quê? Porque são as minhas impressões. Primeiro, eu também gosto de, no final, deixar outras impressões, porque acaba que nessa mesa a gente compartilha. Há um vai e vem de energia, né? E uma simpatia, uma empatia, e aos poucos, daqui a pouco, dependendo da sua história, se eu me identificar muito com ela, eu mergulho, mas com certeza vai se identificar com outras pessoas que estão nos assistindo. Eu já quero lhe dizer muito, muito obrigada. Fique muito à vontade aqui nesse lugar. Aqui, esse lugar é o lugar onde nós paramos, sentamos e aprendemos. Então, as pessoas que sentam, que são convidadas para cá, elas nos dão a honra de compartilhar um pouco da sua vida, da sua trajetória. Fique à vontade. E para quem ainda não lhe conhece, quem é Elizabeth Carvalho? Bem, Elizabeth Carvalho, eu quero falar um pouquinho da minha vida hoje, né? Eu sou esposa do Bruno, mãe da Yara, do Yuri, do Matheus e madrasta da Sofia e do Leonardo. Depois de alguns anos, voltei a ter contato, então, com crianças, né? Porque o Matheus tem 22 anos. Então, estou novamente nesse cenário de conviver com criança, com menina, reaprendendo a fazer uma trancinha no cabelo, porque a minha filha tem 32 anos. Já passou. Sou avó. Sexta-feira até vai ter uma comemoração Dia dos Avós na escola. Sou avó de 5 crianças. E empresária. Sim. Eu decidi compartilhar um pouco da minha história de vida, porque eu vejo muitas pessoas com muito potencial, mas que não acreditam em si, assim como já aconteceu comigo. E se aquela pessoa, ou se eu pude, você também pode, todo mundo pode. Basta ter esse entendimento. E eu acho que o meu compartilhar vai ser uma inspiração para pessoas que desejam algo mais e melhor. Não necessariamente que seja uma conquista financeira, mas uma posição, um lugar melhor na vida. Entendi. Uma avó tão jovem? Tão jovem. Que bom. E deve ser uma diferença grande. Assim, são experiências diferentes, né? Mãe, avó. E você vai aflorando mulheres diferentes de cada momento da vida. Em cada momento. E interessante que ontem estávamos entrevistando uma pessoa num processo seletivo para uma vaga na empresa, e aí ela falou assim, porque como nós somos mãe, nós temos uma garra que só uma mãe tem, não é? Eu falei, não sei, desde que eu me conheço como adulta, nem adulta já era mãe. Eu fui mãe aos 16 anos de idade. Muito jovem. Já começa aí uma grande revelação. Antes de completar 17 anos. Aí a minha filha olhou, ela trabalha comigo, ela falou, não, mãe, tinha 19. Eu falei, não, querida, eu não tinha completado 17 ainda. E ela precisou calcular, porque nem ela percebeu, como filha, a idade que a mãe tinha quando ela nasceu. Que legal. E essa experiência... Não, vou ter que perguntar. E essa experiência de ser mãe tão jovem, tão cedo?
não dá pra gente romantizar isso. Não, não dá, definitivamente. Nessa idade, você ainda quer ser filho. Uhum. Então, é complexo, você não tem maturidade emocional, você não tem preparo para você cuidar e proteger outra pessoa. Mas eu tinha consciência de que eu precisava ser. Mas eu não tinha isso dentro de mim. Sim. E eu fazia o que tinha que ser feito, mas sem aquele instinto real. Ele não tinha surgido, porque eu ainda me sentia filha, eu ainda queria ser cuidada e protegida. Muito jovem, né? Você é daqui, Elizabeth, Maceió? Não, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Uma cidade muito pequena. Eu fui criada no interior, eu fui criada numa fazenda que não tinha nem energia elétrica. As fazendas no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul em extensão territorial é muito grande. Então as fazendas lá costumam ser muito grandes. Eu fui criada num lugar que não tinha energia elétrica, não passava ônibus e acesso à vizinhança, ao convívio social era restritíssimo, zero. Então vivia na fazenda, vivia aquela vida mais tranquila, mais pacata, isso fez toda a diferença. No meio do mato. No meio do mato, faz toda a diferença, porque a gente aprende coisas que só quem pode ensinar é o silêncio e a tranquilidade, né? Eu acho que acaba desenvolvendo habilidades na gente, porque a gente tem que usar a criatividade, brincar com a natureza. Com certeza, para poder ser feliz. A gente hoje vive uma realidade tão diferente, né? Que os meninos precisam dos videogames, dos computadores, enfim, de tudo que é de rede, de internet, de entretenimento para poder conseguir passar o tempo. Eu tenho um de 14 anos, tenho a Duda de 23 e tenho um de 14. E às vezes ele tá sem fazer nada e ele diz assim, quer dizer, não sem fazer nada, né? E ele diz, nada para fazer. Eu lembro geração dopaminérgica, né? Tem que estar em estímulos o tempo inteiro. Isso, aí ele, parece o filme do Divertidamente, né? E aí ele, nada para fazer. Eu digo, menino, pelo amor de Deus. Não quer fazer as coisas normais, vamos dizer assim, né? Mais corriqueiras, quer fazer uma caminhada porque acha um tédio. Repetir o mesmo caminho. Uma geração complicada mesmo, né? Difícil de você administrar. Bem, a parte, quem somos nós, de onde veio Elizabeth, nós queremos falar mesmo, porque o Pod Universalis, ele traz histórias de inspiração e ele traz histórias de pessoas que conseguem chegar nesse mundo do empreendedorismo, de empresas, e elas conseguem chegar com sucesso, e você é uma mulher de sucesso. E a gente gosta de aprender com vocês, como é que faz, como é que foi essa trajetória, porque difícil é. Você pode concordar, você deve concordar comigo, né? Difícil é. E você insistir muitas vezes no negócio ou conseguir montar um negócio que de fato faça a diferença e cresça. Porque montar negócios menores é fácil. Agora, montar algo que tenha uma base, que cresça, que gere um nome, né, que você possa administrar. Você sentou, acabou de dizer que estava entrevistando alguém para a sua empresa. Puxa vida, chegar nesse nível realmente em que você pode estar avaliando outras pessoas para trabalhar com você. Então, a gente quer conhecer um pouquinho agora da Elizabeth, a trajetória da Elizabeth Carvalho. Como é que é essa trajetória profissional? Eu comecei a trabalhar muito jovem, naquela época que não tinha problema trabalhar com 10, 12 anos de idade. Sim. E uma cultura do Rio Grande do Sul, as crianças trabalhavam muito cedo, independente da classe social. Mas, de qualquer maneira, a minha classe social não era privilegiada. Eu tive privações financeiras importantes na minha infância e precisava trabalhar porque eu queria comprar as minhas coisinhas e meu pai não tinha recursos para me dar o que eu queria. Bem, eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos, mas eu não sei se foi a minha criação ou se é a minha personalidade, sempre muito focada e sempre fazendo muito bem feito, sempre. Isso não foi, eu não fui treinada, eu funciono assim. Nossa. E dentro da minha vida profissional, então eu sempre me destaquei onde quer que eu estivesse. Eu não fazia o básico e eu não fazia o que era meu. Eu fazia o que era necessário para que aquilo funcionasse. E todas as empresas foi dessa maneira. Eu fazia o meu. Eu tenho um perfil de dominância. Então, tudo que eu estou vendo, primeiro eu enxergo tudo. Eu enxergo um cenário inteiro. E tudo que tem que ser feito eu vou e faço. Hoje eu seguro um pouco, mas eu não espero. Então, eu tinha esse perfil de fazer muito e tomar frente de tudo.
E em 2005, eu trabalhava numa empresa de telefonia móvel, eu era gerente da empresa, daquela filial. Sim. E um cunhado, ex-cunhado, precisava montar um negócio aqui no Nordeste, eles precisavam trazer uma marca muito conhecida, que estava posicionada em São Paulo, em Brasília, nos grandes centros, mas não conseguia se posicionar aqui. Então, me ofereceu para eu vir montar um negócio aqui. E eu vim, sem conhecimento de mercado. Cara e coragem. Cara e coragem. E eu acreditava muito no produto, o produto era exclusivo, acreditava no produto, sabia que tinha demanda, mas não entendia como funcionava o resto de posicionamento de mercado e não tinha dinheiro. Eles proporcionaram, eles falaram, nós vamos montar um negócio para você. Eles me deram estoque consignado, pagaram a minha mudança, me ajudaram com 6 meses com aluguel e com tudo. Eu não tinha recursos, eu não vim montar, eu não escolhi montar um negócio. Me ofereceram e eu achei, poxa vida, se eu conduzo as coisas dos outros com muita eficiência, com muita qualidade, acho que é uma oportunidade para eu ter o meu negócio. Para eu ser finalmente reconhecida por aquilo que eu faço. E assim eu vim montar o meu negócio aqui. Obviamente que tinha muito romantismo. Claro. E as coisas não foram tão simples como eu imaginava. Eu pensei que eu ia chegar aqui, eu ia oferecer um produto exclusivo, maravilhoso, que vinha mudar a vida de muita gente, todo mundo ia dizer, ok, vamos, traga, eu vou querer um caminhão. Isso demorou um pouquinho para acontecer, mas aconteceu. Amém. Dentro da minha trajetória profissional, nessa época, nesse período da minha vida, há 20 anos atrás, o meu foco era em entrega extraordinária. Era em ter o melhor produto, oferecer a melhor solução e que aquilo fosse extraordinário para quem estava usando, que fizesse a diferença na vida da pessoa. Produto de saúde, eu só pensava nisso, o meu objetivo era esse. Sua característica, né? Isso. Obviamente que pagar contas e subsistência familiar era necessário, mas o meu foco era que aquilo desse certo, que aquilo fosse bom para a pessoa. E eu acho que eu tenho convicção que o financeiro é consequência daquilo que você faz com excelência. Com certeza. E eu só fui entender que realmente eu estava montando um negócio, que eu era uma empresária muito recentemente. Eu não percebia, eu estava tão ligada no operacional e na entrega, aquilo era tão natural. Eu nem me posicionava como empresária. Quando eu ia fazer uma ficha aí que falava assim, sua profissão, eu colocava comerciante. Usava-se muito também comerciante, né? Mas eu usava comerciante por limitação de crenças mesmo. De achar que empresário era grande e eu não podia ser grande. O nome empresário demandava uma pessoa muito poderosa, né? Era isso. E até que eu fui entender o que era comerciante, o que era empresário, e aí mesmo assim eu não achava que eu era empresária. A minha história, a minha trajetória, ela tem muito a ver com a minha vida no passado, das privações financeiras, da privação de recursos. Isso tudo me limitou muito. E a partir do momento que eu entendi isso, que eu comecei uma jornada de transformação de cura, tudo mudou, porque eu passei a me enxergar diferente. Que massa. E você, quando você fala o financeiro é consequência, sabe que isso não é comum, né? Não é comum a gente ouvir isso, porque os negócios hoje, eles acabam, eu recebo e conheço muitas mulheres e pessoas que são empresárias e são empreendedoras, e que a frase o financeiro é consequência ainda é algo distante, Você fala aí de uma pessoa que mergulhou no trabalho, que só tinha um objetivo, entregar um produto de qualidade. Ponto. E, de repente, o financeiro, você quando vai olhar para o financeiro, você já está bem e o negócio deu certo. Talvez esteja aí uma grande chave, uma grande lição para nós, para as mulheres que estão nos assistindo, para as pessoas que nos assistem, né, agora, hoje, nesse momento. Você dá o seu melhor e, consequentemente, automaticamente, né, o dinheiro venha e você tenha condições de estar sempre investindo no seu negócio.
Eu acredito, assim, eu quero pedir licença e ter liberdade Sim. de poder comentar das minhas crenças. Sim. Eu acredito em Deus, em algo maior, numa energia que nos move, que nos conduz e que nos dá a vida. Eu acredito nisso. Independente de tipo de crença, de Sim. doutrina religiosa, Sim. não importa, eu acredito nisso. E eu acredito que tudo é energia. Então, tudo que a gente faz, a gente recebe. E às vezes as pessoas não percebem isso, ou não têm conhecimento disso. E o que acontece? Você pode estar colhendo na sua vida conjugal algo que não é legal. Você plantou muito na vida conjugal, você honrou seu marido, você cuidou da pessoa, você deu seu amor, você se dedicou, ou seja, você plantou naquele setor, mas você não plantou na sua vida profissional. Sim. Algumas vezes, ou algumas pessoas, por exemplo, são concursadas. E aí, poxa vida, eu tenho estabilidade, eu tenho segurança. Eu não preciso fazer o melhor porque eu estou tranquila e confortável aqui. Então, aqui eu posso não estar colhendo, mas eu estou colhendo ali na outra vida, porque eu não plantei o meu melhor. Sim. E eu acredito que tudo é construção e tudo é plantio. Então, esse sucesso financeiro, eu acho que veio de um plantio e eu não buscava o dinheiro. Tá. Eu buscava, como você mencionou, a melhor entrega. E o dinheiro foi uma consequência, e isso eu acredito que tudo é consequência e tudo é plantio. Que massa. Belíssimo, seu pensamento. Encantador, na verdade, né? Te encontra. Hoje a gente vive num mundo tão capitalista, né? Onde tudo que a gente precisa. Bem, onde tudo que se acredita é pregado, né? Que o que é necessário é dinheiro. E nada mais do que dinheiro. E o dinheiro compra muita coisa, mas não compra tudo. Eu acredito, sim, vivemos num mundo de matéria, sim, precisamos de dinheiro, sim, sem o dinheiro não tem entrevista, não tem energia, não tem roupa, não tem transmissão, sim, ele é muito importante, mas a gente não pode ser escravo dele. Isso, com certeza. Ele precisa trabalhar para nós, né? Não nós, não a gente para ele. Mas aí quando você percebe que o seu negócio é empreender, é negócios, quando você realmente... Foi em 2005, quando você veio para cá? Foi aí que a ficha caiu? Não. Eu passei muitos anos me sentindo devedora dessa empresa, porque eles me ajudaram a montar um negócio aqui, e aí eu não entendia que eu estava contribuindo com eles. Eu achava que só eles contribuíam comigo, e a minha gratidão, ela estava disfuncional. Eu achava que eu era muito grata a eles, e existia uma ameaça não declarada, uma ameaça velada, que é muito comum nos negócios, de você tem uma oportunidade de vender a minha marca, a marca deles era líder nacional, então seja muito grata, mas tem muita gente querendo vender também. Então, fique atenta. Então, eu não entendia que eu era empresária, que eu tinha um posicionamento, que eu tinha uma carteira de clientes, que eu construía uma história, que eu trouxe aquela marca para cá. Eu não entendia nada disso. Eu não percebia nada disso. Dessa marca surgiu uma outra multinacional, uma empresa sueca, exclusiva, patente, líder no mercado global. Uma concorrente à altura. Era outro segmento. Era outro segmento. E aí eu passei a atuar em 2 segmentos. E da mesma maneira, sempre aquela ameaça não declarada de que você não era, a gente não era visto como cliente. Então, este posicionamento dos meus fornecedores não deixavam eu perceber o poder que você tinha. Exatamente. A carteira, o poder, o posicionamento, a qualidade, o que eu fazia não era comum, não estou, mas o meu trabalho era diferenciado e eu não conseguia ver. Um bom administrador, um excelente vendedor, uma pessoa que coloca nome, que coloca vida numa marca. Puxa vida, não tem preço. E a gente vê muito isso, assim, mudando um pouquinho do foco, pessoas com habilidades extraordinárias, pessoas incríveis, pessoas especiais que não conseguem se ver. É verdade. Não conseguem se enxergar e ficam ali presas. Eu conheci um casal de empresários, uma empresa aqui de Maceió mesmo, Arte e Conceito de Esquadrias, a Eva e o Wagner. E o Wagner contava essa história. E o Wagner, ele dizia que estava ali amarrado, preso, achando que quando trabalhava na empresa ele não podia sair dali de jeito nenhum. Ele só enxergava chão
aonde a empresa estava ali com ele contratado. E precisou a Eva tirar ele, né, dizer, puxa vida, você não está vendo seu potencial. E hoje eles estão na serraria. Arte e Conceito é uma empresa poderosíssima aqui em Maceió, mas o casal, o fundador, o dono da empresa, os donos da empresa são pessoas com grande potencial, mas que passaram muito tempo com esse pensamento. Ainda vivendo nessa situação, puxa vida, eu não posso perder esse emprego, essa vaga, esse lugar e tal. Não se enxergando tão poderosos, capazes, não é poder, capacidade mesmo, né? É. E aí você não começa você já começa desde cedo, né? Enxergando que você começou a trabalhar muito nova, né? Comecei a trabalhar muito nova. Eu sabia que eu era uma boa profissional, mas ser uma boa profissional não necessariamente me capacitava ou eu me posicionava como uma empresária de relevância. Eu não enxergava, não conseguia ver isso. E aí foi desenvolvendo esse trabalho inconscientemente. Eu fui fazendo o que tinha que ser feito muito bem feito. Puxa vida. E sem entender o que eu estava fazendo, a marca que eu estava criando, o conceito que eu estava criando, o posicionamento que eu estava criando, eu não entendia. Eu pensava que todo mundo trabalhava muito bem feito. E era assim, todo mundo fazia. É criação. Isso é criação, isso é pura criação. Meu avô dizia assim, você pagar a conta em dia, trabalhar, pagar a conta em dia e ser uma pessoa correta é obrigação, você não precisa. Então, você vai fazendo tudo. Então, tudo que você for fazer, minha filha, faça muito bem feito. Então, onde eu chegava para trabalhar, fazia tudo muito bem feitinho. E eu achava que aquele dali não era mais, nem menos. E que não precisava nem ser dito, na verdade, que todo mundo era assim. Que todo mundo era assim. Não é que tá errado, tá certo, é isso mesmo, tá tudo certo. Só que não é assim que todo mundo age, né? Principalmente quando você chega no mundo dos negócios. Porque, realmente, quem quer se destacar grita e evidencia isso toda vez que tem uma oportunidade. E é bom conhecer pessoas assim. Você acha que isso foi um problema pelo fato de ser mulher? Eu acho que o fato de ser mulher se limita muito. O mundo dos negócios ele ainda é muito masculino. As mulheres vêm se destacando, vêm ganhando muito espaço, mas ainda é pouco reconhecido. Normalmente as pessoas esperam encontrar um homem. Sim. Quando vão para um negócio, quando vai para uma reunião ou quando vem alguém para visitar a empresa, esperam encontrar o dono. A figura masculina. Isso, esperam encontrar o dono. É verdade. Você tinha inspiração em alguém, Elizabeth? Na realidade, eu gostaria de ter tido. Hoje eu tenho. Sim. Mas na minha trajetória passada eu não tinha, não. Eu não... Porque é isso, eu era inconsciente do que eu estava construindo e fazendo. Então, eu estava assim, baixando a cabeça e fazendo, sem olhar para o todo. Hoje eu tenho inspiração, mas no passado eu não construí a minha história. Eu achava que era só o básico, que não era nada demais. Que isso ia levar em algum lugar, mas talvez nem tão longe, né? Não. De forma nenhuma. Não me via nesse lugar, não. Não via isso. Em ser empresária e construir algo que a empresa que você tem hoje, teve algumas decisões que você vai dizer assim hoje pra gente, Nívia, gente, essas foram algumas das decisões que mais me impediam, eram mais difíceis para mim. O que hoje o meu posicionamento como empresária é muito diferente, eu aprendi muita coisa, mas até então, para mim, o que era sempre muito difícil era demissão, desligamento. Sério? Sim. Eu sabia que a pessoa não estava dando o que a empresa precisava, eu sabia que a empresa não estava dando o melhor, eu sabia, mas eu tinha uma empatia que não era funcional, e eu me colocava no lugar da pessoa que ela não se colocava. Mais uma vez a gente volta para a criação, né? Exato. Eu pensava na família da pessoa, na história da pessoa, e ela que deveria estar pensando na família dela e na história dela, e entregar o melhor, não era eu. Claro. E sempre as decisões difíceis para mim eram os desligamentos, as demissões. Hoje já não mais, mas era isso. E muitas vezes eu terceirizava esse trabalho. Porque sempre. Isso era sempre difícil, e para o RH era difícil, e para todo mundo era difícil.
porque a gente não tinha um entendimento de que a empresa é o ente, a empresa é o bem maior, a empresa é o que tem que ser cuidado e protegido. E quem não está cuidando e protegendo não pode estar ali. A gente não percebia, não sabia. Na verdade, a gente não tinha esse conhecimento. Então, desligar uma pessoa era sempre muito difícil. Essa empatia que você carrega dentro de você é algo que realmente chama atenção no meio dos negócios, que é complicado, né? Se você agir muito com o coração, corre o risco de cometer grandes erros. Não é? Nesses últimos 2 anos, eu estou tendo essa virada de gestão, porque antes era dessa maneira mesmo, muito com o coração. Eu sou muito sensível, então se eu tivesse empatia com uma história, com uma pessoa, eu conseguia fazer, eu sou muito autêntica, eu tenho uma energia muito alta, então para eu manter essa energia alta, essa vibração alta, eu tenho que ter empatia. Sim. E isso, no final da história, é emocional, é o coração. É o coração que tá falando alto, mais, né? Isso. E as pessoas que usam o coração, elas são essas pessoas mais sentimentais mesmo, Isso. né? Então, para eu conseguir fazer as coisas com qualidade, foco e firmeza, eu tenho que estar envolvida emocionalmente com isso, né? E normalmente o mundo dos negócios analisa números e gráficos. Com certeza. Com certeza. Vamos falar um pouquinho da empresa, né? Sim. Fale um pouquinho da sua empresa. Olhe, estar aqui com a Elizabeth, eu preciso parar um pouquinho, né, e falar com as pessoas para trazer essa visão que nem tudo é negócio. E quando você senta aqui e vai conhecendo a pessoa um pouco mais pessoalmente, a gente vai descobrindo o quanto essa frase que eu acabei de dizer é real quando senta de frente ou do lado de Elizabeth. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é negócios, e uma mulher que traz uma tranquilidade muito grande na fala, uma simplicidade, numa vida simples, num coração simples, real, uma realidade, verdade. Você transmite verdade, Elizabeth. Obrigada. E que bom. Eu quero que você faça agora esse momento de propaganda da sua empresa. Vamos falar um pouco sobre a empresa, como é que você constrói esse império, como é que você administra tudo isso, o que é que a sua empresa tem de carro-chefe, de marca maior, para que as pessoas comecem também a se espelhar e modelar, né? Modelar. Eu escutava no passado que a empresa é você, a energia da empresa é você. Eu escutava isso, mas eu não tinha clareza do que isso significava. Eu ouvia, porque eu falo por mim, muitas vezes a gente não faz o melhor ou não faz o que tem que ser feito porque aquilo não aderiu. Aquilo só fica uma informação do cognitivo, de que tem que ser feito tal coisa, mas não entrou para o seu emocional. E a gente age pelo emocional, a gente não age pelo cognitivo. É o emocional que faz a gente comer aquele docinho, que a gente sabe cognitivamente que não pode comer. Isso. É o emocional que faz você fumar quando você sabe que o cigarro faz mal para a saúde. Então, a gente não age no cognitivo, a gente age no emocional. Então, as informações, elas ficavam para mim no cognitivo, de que a empresa é você, a sua energia é a empresa. Eu não tinha clareza disso. E passei a entender isso melhor. Na verdade, foi uma virada de chave dos últimos 2 anos, de posicionamento, de entendimento do que é ser empresária, e realmente me posicionar como empresária. E aí, quando eu entendi isso, eu passei a abrir. Elizabeth, estava limitando a expansão da minha empresa. Eu achava que a minha empresa era pouca, pequena, que ferramentas de gestão não se aplicavam para o porte da minha empresa, que técnicas comerciais não se aplicavam. Empresa pequena é só uma empresinha. Eu limitava a empresa. Puxa vida. E aí, quando... E até admitir isso, viu? É difícil. Quando eu entendi que ia chegar uma carteira nova de cliente que ia me trazer um faturamento muito maior. E aí eu sabia, se eu não estiver preparada, é muito provável que eu perca. Porque, como eu comentei, eu limitava a empresa.
Então, eu tenho que me preparar, eu, Elizabeth, me preparar emocionalmente, porque inteligência cognitiva eu sempre achei que tinha. Mas eu sabia que o que estava me faltando era inteligência emocional. E se falava muito em inteligência emocional. Eu falei, pronto, eu tenho que desenvolver uma inteligência emocional. Eu vou procurar ajuda, porque a empresa vai expandir, e se eu não estiver preparada, eu não vou saber conduzir. Sim. E eu vou perder o negócio. Então, eu vou me preparar para isso. E aí eu fui para essa jornada de preparação. A partir do momento que eu passei a me preparar, a enxergar a empresa diferente, os negócios diferentes, tudo mudou. Na verdade, tudo mudou. Eu mudei. Você passou a enxergar, né, diferente, né, o que tinha na mão. Então, a Cobermed, ela já era uma empresa grande, só que a Elizabeth, a fundadora da empresa, ainda estava enxergando que era uma empresa, sei lá, como você disse, tinha dificuldade de dizer eu sou empresária, né? Exato, eu tinha dificuldade em dizer que eu era empresária. Eu achava que a minha empresa era pequena, eu não entendia o alcance, eu não entendia o que era a minha empresa. Teve um executivo de um dos fornecedores da multinacional que veio e falou assim, Beth, me chamam de Beth, né? Beth, a tua empresa está muito bem posicionada. A tua empresa é uma das melhores do Brasil nesse segmento. E eu achava que ele estava querendo ser agradável comigo. Meu Deus. Então, sobre isso, é muito importante a gente entender, né? A gente vai até onde a nossa mentalidade permite que a gente vá. Eu não tinha chegado além profissionalmente porque a minha mentalidade não me permitia chegar. E aí você se prepara para dar esse salto, né? Eu me preparo para entender e aí eu passo a olhar para mim e para a minha empresa com outros olhos. A partir de então, eu deixo de limitar o crescimento da minha empresa e a minha empresa toma outras proporções. Ainda hoje, a gente está implementando ferramentas modernas, tudo. Ainda hoje, toda semana a gente implementa um processo novo de gestão. Legal. Mas hoje eu entendi que eu devo... Hoje eu posso falar, eu sou empresária. Então, hoje, eu entendo que eu posso abrir um CNPJ hoje. Toda empresa nasce pequena, ninguém nasce grande. É verdade. E a empresa nasce pequena, ela tem um objetivo de crescer, mas quando ela nasce, ela já deve nascer estruturada em gestão. E não tem ferramenta nenhuma que seja limitada a porte de empresa, tamanho de empresa. Sim. As ferramentas eram limitadas pela minha limitação mesmo, de entendimento. Uma grande lição aqui a gente já começa a dar aos empresários, que na verdade, a gente sempre declara isso no meio empreendedor, né? No meio empreendedorismo. Primeiro vem o CPF e depois o CNPJ, né? Isso aí a gente declara, só que nós estamos vivendo e ouvindo na prática o que é que significa isso, né? Então, uma coisa que eu aprendi, eu faço aí algumas mentorias de business. Ele pergunta, né? Qual é o seu negócio? Aí todo mundo, meu negócio é alimentação, o meu é transporte, o meu é informática. Não, o seu negócio é gestão. Então a gente tem que estar de olho em gestão. São as ferramentas de gestão que nos levam para outro lugar. Tudo é gestão. Quando a gente vai num restaurante, a gente percebe, se tiver um sistema de gestão implantado, funciona muito bem. Verdade. Quando não tem, falha. Aprenda a gerir. Tudo é gestão. Porque aí, com a gestão, tudo tem um protocolo. Você não sai improvisando nada. Sim. Você já sabe, tem um protocolo para o garçom quando você senta na mesa. Empiricamente, ele sabe que quando você senta na mesa, ele tem que te entregar um cardápio. Mas o que ele vai falar, como ele vai se posicionar, o que ele vai dizer, o momento de sair, o momento de ficar, se você tiver gestão, você tem protocolo e você tem um atendimento de qualidade. É verdade. Então, o grande segredo está em você aprender a gerir o seu negócio. Isso. E a enxergar o seu negócio com os olhos certos. E se você não é qualificado para isso, contrate o melhor. É isso mesmo. Porque você pode não ser qualificado. E tem que aceitar. E você, lógico, você tem que aceitar. Você pode... E como eu falei, eu estava limitando o crescimento da minha empresa pelo entendimento de alcance. Mas às vezes a gente pode estar limitando porque não sabe fazer gestão. Então, contrate o melhor gestor, contrate o melhor diretor.
Eu não gosto de planilhas e números. Você não pode ficar na gestão da sua empresa. Você tem que contratar uma pessoa boa para isso. Para cada segmento, você contrata o melhor. E você, o empresário, é o estrategista. Você analisa, o negócio chega pronto para você. É isso aí. Pelo que eu percebo, nós estamos diante de uma mulher, de uma expert, vou dizer assim, expert em negócios. E pelo que eu vejo, você se preparou muito bem emocionalmente, né? E tem uma experiência muito boa em administrar, uma excelente administradora, uma pessoa com a consciência, com o pensamento direcionado para o sucesso, independente do que significaria ter sucesso, né? Mas tinha que correr atrás dele. E aí você vai crescendo e vai aprendendo, se preparando e aprendendo. E isso deu muito certo. E agora eu preciso dizer assim, Elizabeth, depois de tudo isso, você pretende ou já está ensinando mulheres, empresários, pessoas que precisam de alcançar esse entendimento, e eu vou mais longe, essa humildade. Porque isso é uma questão de humildade, entender, não dá para mim ficar aqui, eu preciso chamar outra pessoa. E eu preciso entender o tamanho e a proporção do meu negócio para que eu não afunde ele, para que eu não destrua com o que está nas minhas mãos. Não é isso? Isso. Nos diga, porque eu já vou dizer a vocês, essa entrevista vai ser em 2 partes. Não dá para conversar com essa mulher numa entrevista só. A gente vai ter que deixar vocês um pouquinho ansiosos, porque a gente vai falar da segunda parte da entrevista, quando ela vai poder... Olha, eu vou lhe dizer o ouro desse momento. Ótimo ter conhecido a Elizabeth, mas o ouro desse momento é entender agora esse coração cobermé de sucesso. Elizabeth passou por todos esses processos, mas eu sei que você tem aí uma mentoria, um produto poderosíssimo para quem está no meio dos negócios. Não é verdade? Verdade. Eu estou, neste momento, fazendo uma mentoria, mentor de líder. Eu vou mentorar líderes. Eu estou escrevendo um livro e eu estou palestrando também. Palestra de liderança para gestores, para empreendedores, para o mundo de negócios e para mulheres. Posicionamento feminino. Eu acho muito importante falar sobre isso. Eu acho que estamos vivendo um momento de transição no Brasil do posicionamento feminino e, humildemente, eu falo que algumas mulheres perderam a mão disso. As nossas habilidades, eu tenho a ousadia em falar que algumas vezes está sendo usada de forma distorcida. E a minha intenção é posicionamento de mulheres. Especificamente com mulheres. São 2 segmentos. Tá. Para posicionamento feminino e para negócios, que tanto pode ser homem como pode ser mulher, não só para mulheres. E isso é Elizabeth, isso é um projeto da Elizabeth, mas a Cobermed também tem Academy. Nós temos uma equipe muito qualificada, nós temos um time peritas, é um time mais feminino, tem doutora, e nós montamos treinamentos técnicos nesse segmento, nós fazemos, na verdade, né, treinamentos técnicos nesses segmentos delas, mas também, o que foi que eu percebi? Nós, com a nossa mentalidade, havia uma certa dificuldade em contratação. É isso que eu comentei contigo. Nós trabalhamos com produtos muito inovadores, muito modernos, muito técnicos. Produtos de alto custo e produtos muito técnicos. Então, o meu time comercial tem que ter muita habilidade técnica. E, normalmente, quando você desenvolve muito técnica, você não tem habilidade comercial. Então, precisa ter os 2. E a gente não tinha essa dificuldade de encontrar um profissional no mercado. Quando a gente vai para fora, eu falei, cara, eu vou contratar alguém de fora. Mas eu fui descobrir que isso é uma dificuldade no Brasil. Então, a gente está fazendo uma imersão
para preparar aquele técnico, aquela pessoa que tem um currículo técnico bem desenvolvido, mas ela não tem posicionamento, ela não tem habilidade de comunicar aquele conhecimento que ela tem, ela não tem aquela habilidade de argumentação, e ela não tem a habilidade a estratégia, a habilidade, a técnica comercial. Porque o que eu vejo comercial? Quando a gente fala em comercial ou em venda, para quem é técnico, já tem uma barreira, porque as pessoas acham que as coisas não são vendidas. Tudo é vendido. Essa água foi alguém que negociou lá na fonte com a distribuidora, com o supermercado, e você foi lá, alguém vendeu. Essa água, esse copo, essa roupa que você está usando, tudo é venda. E a área técnica acha que, principalmente na saúde, que venda remete a estar oferecendo, a insistir, e que é menor preço e desqualifica a venda. Então a gente precisa construir uma mentalidade nessas pessoas que estão nesse mercado, que são técnicas. É uma construção de mentalidade. É uma imersão para uma construção de mentalidade. Legal, poderoso também. Vai segurar porque a gente tem uma outra entrevista. E essa entrevista nós vamos trazer passo a passo sobre essa mentoria, sobre esse trabalho de imersão. Eu vou dizer que, olhando para você, você é o tipo de mulher capaz de liderar para a vida e para os negócios. Com essa tranquilidade toda e com todo esse conhecimento, é inevitável que a gente não participe de uma palestra sua e não saia com outra visão, com outro olhar. É inevitável que a gente sente com você e não saia com um novo sentimento, um outro sentimento. E a parte empresária, a gente precisa conhecer você como mentora, né? Como essa mulher que se preparou a vida toda, mesmo quando não sabia que estava se preparando, né? Mas que se preparou a vida toda e que agora tem essa missão, vamos chamar assim, de orientar outras pessoas, de ensinar outras pessoas, de servir. Eu gosto da palavra servir. De servir outras pessoas, servir outras vidas. Você aparentemente não. Você senta, conversa e transmite servir. Servir, parabéns, Elizabeth. Obrigada. Uma mulher de negócios, mas também uma mulher de coração. Uma excelente empresária, mas também posso dizer que vamos falar um pouco sobre as pessoas que não conheço. Você não temos intimidade, mas acredito que é uma excelente amiga também. Vai ficar nos comentários, vou deixar para os comentários. Uma honra ter você aqui, ansiosa para a segunda entrevista, ansiosíssima porque eu quero conhecer essa mentoria todinha e quero explicar e vamos lançar, vamos colocar esse produto no ar, porque eu tenho certeza que é um produto de muito sucesso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada por tudo e todos que fazem com que esse momento aconteça. É isso aí. Até a próxima entrevista, com certeza.